Você já parou para pensar por que a Grã-Bretanha se industrializou primeiro? Olá, caro aluno! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a sociedade de consumo. E falando da sociedade de consumo inglesa, ela não era significativamente mais avançada do que em outros estados do noroeste europeu. O nível de disseminação de conhecimento científico não era notadamente superior. Embora tivesse avanços na agricultura, serviços bancários e comércio, não foi isso que desencadeou um surto de investimento no aumento da produtividade têxtil, do ferro e da produção de energia e vapor. Mas se esse assunto te interessa, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever em nosso canal e ajudar o professor de vocês. Para entendermos melhor sobre a indústria, nós precisamos falar sobre o seu desenvolvimento e compreendê-la por meio de 3 estágios, que são responsáveis por sua organização e desenvolvimento. O primeiro estágio é a atividade artesanal, que prevaleceu desde a antiguidade até meados do século XVII, mas ainda se desenvolve nos dias atuais. Sua principal característica é a produção individual, isto é, realizada por uma única pessoa, que no caso é o artesão, que desenvolve todas as etapas de produção e comercialização do produto sem divisão de tarefas. Geralmente o artesão realiza suas produções com ferramentas simples. Já no segundo estágio, nós falamos sobre a indústria manufatureira, que surgiu nos séculos 17 e 18, representando os primórdios do sistema capitalista. Suas características principais são a divisão de tarefas e o uso de ferramentas e máquinas simples. Nesse estágio, foi instituído a figura do dono dos meios de produção, que é o patrão, e a do trabalhador assalariado, que é o empregado. No terceiro estágio, vai entrar a indústria manufatureira, que tendo o seu início aí no século XVIII, na Inglaterra, com o uso disseminado da máquina a vapor, da máquina de fiar e do tear hidráulico, e do tear mecânico, que mecanizou o setor têxtil, inaugurando-se o ciclo de inovações técnicas, chamado mais tarde de Revolução Industrial. Nesse estágio, a principal fonte de energia era o carvão, utilizado tanto para mover as máquinas quanto para alimentar as ferrovias e os barcos a vapor. Isso. A partir da década de 70, iniciou-se a Revolução Técnico-Científico-Informacional, que se caracterizou pelas descobertas científicas e novas tecnologias na indústria. Os grandes parques industriais localizados anteriormente nos países desenvolvidos deslocaram-se a partir da década de 80, do Ocidente para o Oriente e dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. A mão de obra abundante e os baixos salários, aliados às novas tecnologias, contribuíram decisivamente para que as multinacionais, antes fixadas em alguns países em desenvolvimento, como no caso do Brasil e do México, que participam como modelos de industrialização com a substituição de importações, passassem a se instalar na Ásia e na própria América, constituindo, com o Japão, um novo modelo de gerenciamento de produção denominado plataformas de exportação. Podemos afirmar, então, que a produção descentralizada inicia sua trajetória e ganha contornos globais. Segundo a Organização Mundial do Comércio, a OMC, na primeira década do século XXI, a produção mundial cresceu 65%. Agora, a produção dos países desenvolvidos decresceu, e nos chamados países emergentes, a produção saltou de 11% para 27%. Agora, quando olhamos para a história da Revolução Industrial, entendemos que ela não teria começado na Grã-Bretanha e se espalhado para o restante do mundo sem o desenvolvimento simultâneo de uma sociedade de consumo dinâmica.
A base que sustentou a industrialização foram os trabalhadores se tornarem, ao longo do tempo, também consumidores. Diferentemente dos escravos e dos servos, que não faziam compras de roupas tendo apenas uma peça de vestimento, os assalariados acabaram comprando um guarda-roupa. A telha, tá caindo a telha, segura! E a telha, a telha! Uma das maiores inovações recentes nos séculos 20 e 21 foi a massificação da sociedade de consumo, a partir do Ocidente, mas globalizando-a com força maior a partir do Ocidente, com o barateamento dos bens de consumo duráveis e não duráveis. Esse é, segundo Ferguson, um dos maiores paradoxos da história moderna, que um sistema econômico projetado para oferecer escolha infinita ao indivíduo tenha terminado homogeneizando a humanidade. Toda ela, de maneira padronizada, veste jeans, camisetas e tênis baratos. A primeira fase de industrialização esteve concentrada nos produtos têxteis. Embora tenha durado décadas, a Revolução Industrial foi extremamente localizada em poucas regiões da Inglaterra e setorialmente concentrada em tecelagem de algodão. O setor têxtil foi o responsável pelo milagre econômico britânico. Em meados dos anos de 1780, a exportação de tecido de algodão correspondiam a apenas 6% do total das exportações britânicas. Em meados dos anos de 1830, a proporção havia subido para 48%, em sua maior parte para a Europa continental. No continente, os europeus adquiriram um gosto por roupas baratas industrializadas, muito antes de aprender a produzi-las por conta própria. A sociedade de consumo inglesa não era significativamente mais avançada do que os outros estados do noroeste europeu. O nível de disseminação de conhecimento científico não era notadamente superior, embora tivesse avanços na agricultura, serviços bancários e comércios. Não foi isso que desencadeou um surto de investimento no aumento da produtividade têxtil, do ferro e da produção de energia a vapor. As vantagens institucionais no âmbito da política e do direito, sem dúvida, ajudaram a Grã-Bretanha a sair da frente dos outros futuros impérios do século XVII e, sobretudo, no século XVIII. É possível que os impostos do século XVIII, que eram cobrados sobre os tecidos indianos de algodão, tenham dado alguma vantagem aos manufatureiros britânicos, assim como as políticas protecionistas similares às que mais tarde protegeriam as indústrias incipientes nos Estados Unidos, protegendo-as da competição britânica. A Grã-Bretanha diferia significativamente de outros países do noroeste da Europa em dois aspectos que tornam a Revolução Industrial lá compreensível. O primeiro era que a força de trabalho era claramente mais cara que do continente. A segunda era que o carvão na Grã-Bretanha era abundante, acessível e, portanto, mais barato do que no continente. Juntas, essas diferenças explicam por que os empreendedores britânicos estavam muito mais motivados para buscar a inovação tecnológica do que seus pares continentais. Meu Deus! Fazia mais sentido lá do que em qualquer outro lugar substituir homens caros por máquinas alimentadas por carvão britânico. Embora, evidentemente, a Revolução Industrial tenha melhorado as condições de vida ao longo prazo, no curto prazo parecia tornar a vida dos operários pior. Porém, as propostas do Manifesto Comunista não atraíram os trabalhadores industriais a que se dirigiam. Marx e Engels reivindicavam a abolição da propriedade privada, a extinção da herança, a centralização do crédito, a propriedade estatal de todos os meios de produção. Os sindicalistas, em meados do século XIX, queriam cidadania, isto é, conquista de direitos. Um grupo constitucional, a liberdade de expressão, de imprensa e de associação, uma representação política partidária mais ampla por meio da reforma eleitoral, a autodeterminação nacional ou autogoverno. A luta por representação cada vez mais ampla levou a uma legislação que beneficiava os grupos de baixa renda.
aumento nos salários reais, graças às pressões dos sindicatos, se traduziu em acesso à sociedade de consumo para os trabalhadores. Marx ignorou a possibilidade de os trabalhadores desejarem se tornar consumidores. Os cidadãos almejavam a democracia da propriedade da casa própria. Nos Estados Unidos, do pós-Segunda Guerra, a sociedade de consumo se tornou um fenômeno de massas. Por exemplo, diminuindo significativamente as diferenças de vestuário entre as classes sociais. Antes da guerra, a maioria das roupas era feita sob medida por alfaiates, mas a necessidade de manufaturar milhões de uniformes incentivou o desenvolvimento de tamanhos padrão. Os tamanhos padronizados permitiam que não só os uniformes, como também roupas civis fossem produzidas em massa e vendidos prontos para vestir. Hoje a utilização de produtos industrializados é cada vez mais acentuada. Assim a indústria constrói uma rede de relações de dependência crescente em âmbito local, regional e mundial. Espero que você tenha compreendido esse conteúdo e não se esqueça, não cole do colega, mas cole do careca. Um forte abraço e até a próxima aula.